Então, Gabriel Galípolo tomou posse, o novo presidente do Banco Central. Esse cara vai ter uma difícil missão de controlar o câmbio, os juros, indiretamente até mesmo a dívida do governo. Vamos entender quais são as perspectivas aqui de 2025 para os juros no Brasil e também para onde é que vai esse câmbio, que querendo ou não está muito, mas muito na mão desse cara e, claro, da equipe do governo para ser um pouco mais econômica e, enfim, poupar um pouquinho o fiscal do país. Apesar dos apesares, hoje o Banco Central ele não é um órgão muito político, né? A ideia é que o Banco Central seja mais independente, tenha aquela alternância de poderes. Então, quando entra um novo presidente do Banco Central indicado por um presidente, ele vai ter 2 mandatos daquele presidente, mas vai pegar 2 mandatos do próximo, né? Isso vai evitar aqui, né, uma influência demasiada aí de algum presidente para, enfim, fica um pouco mais fácil a alternância entre os poderes, né? Não ficar tão puxado. Mas a verdade é que o cara que está aqui, ele é influenciado pelo governo, mas também pelo mercado e também pelas ideologias pessoais dele, tá? Eu não vou entrar muito no mérito. O pessoal fala bastante que o Galípolo tem um viés ultra-esquerda e problemático. Assim, eu li umas coisas, mas, sinceramente, não vai importar tanto assim, tá? O que mais importa é que o Lula, o governo, o Bolsonaro, toda essa galera sabe que de um jeito ou de outro, o Brasil é um país emergente e é problemático ter taxa de juros muito baixa. Se tem taxa de juros muito baixa, o câmbio vai ser muito alto. Se tem câmbio muito alto, tem inflação, como teve na Argentina e na Venezuela. E, enfim, isso é problemático para o país, ele basicamente quebra, né? Então existe um sweet spot ali para os emergentes entre ter a taxa de juros alta, com alta dívida, para controlar o câmbio e ter esses ciclos econômicos aí de país que é o subdesenvolvido premium, né? Que desenvolvido realmente nunca será. E o Galípolo sabe disso, o Campos Neto sabe, o Lula sabe, o Bolsonaro sabe, todo mundo sabe disso, tá bom? Só não sabe a militância dos dois lados aí, que é fanático por político e tem a carteira que não rende e não bate nem o CDI. Então, para nós aqui é importante a gente entender que o que o Galípolo for fazer, é claro que o Lula, ele quer continuar no poder, enfim, né? O Bolsonaro quer voltar, enfim, isso aí é tudo óbvio, mas ele sabe que vai ter que fazer algumas coisinhas que o mercado vai exigir, tá? É difícil, tá? Então, ele declara, por exemplo, que a taxa Selic deve voltar aqui a 15% pela primeira vez nesse ano, e aí a esquerdada aí fica incomodada, fica triste, mas não tem muito o que fazer, tá? Não é ele, não é o Lula, é o mercado, tá? Se não tiver prêmio o suficiente, o dólar simplesmente vai para 7, 8 ou 10 reais. E comenta para mim se você acha que esse é o ano da renda fixa de novo, ou se agora o Ibovespa vem para mudar o jogo aí. E por que eu sempre falo que o que importa é o que o mercado precifica e não tanto o que o Lula, ou o Galípolo, ou o Bolsonaro, ou qualquer um for falar ou buscar, né? Pessoal, o que importa mesmo são as taxas de juros futuras. Então, esse é o tipo de instrumento que o mercado usa para se travar e não ficar exposto, vamos dizer assim, a uma variação do dólar, tá? É bem complexo explicar assim no detalhe, mas a grande questão é, quando as taxas de juros sobem, é porque o mercado vai exigir do governo que suba também a taxa de juros aqui no Brasil, enfim, na vida real, vamos dizer assim, tá? E o que a gente percebe? É que essa linha mais de baixo aqui era de 1 ano atrás. E ela precificava aqui uma taxa de juros muito menor do que a gente tem hoje, do que precifica hoje, né? Era aqui, ó, 10, 9,9%. Então, assim, ridículo, né? De 2 a 3 anos para frente. Mês passado era aqui, ó, de 14 e pouquinho. E agora, para 2 e 3 anos, a gente já está aqui beirando os 16%, né? Que é uma coisa muito, muito considerável, altíssima por sinal. Claro, essa expectativa toda não quer dizer que vai ser, tá? Não quer dizer que você está aqui, daqui a 3 anos a taxa Selic vai ter que ser esse número, né? Mas isso quer dizer que o mercado está precificando e está exigindo uma taxa mais alta. E se o mercado exige isso, de duas uma, ou ele ganha a taxa, ou o câmbio sobe para compensar isso. É simples, tá? Não tem, pessoal. Quem tem dinheiro e sabe usar os instrumentos financeiros, como o mercado financeiro, né, as grandes instituições, a galera que manja mesmo, caras não vão ficar prejudicados aí com o IPCA alto, com o dólar alto, não, os caras vão ganhar dinheiro, entendeu? Quem vai sofrer mesmo, cara, infelizmente é o pobre trabalhador que vai sofrer com os preços das coisas do supermercado, farmácia, gasolina, essas coisas. Infelizmente é a realidade, tá? E nós aqui, a gente pode tentar se aproveitar dessas movimentações para ter a carteira bem estruturada, não especular, mas enfim, né, tá exposto de forma positiva a essas possibilidades e não tá exposto de forma negativa. Até porque é muito difícil prever para onde é que o mercado vai, né? O que é fácil mesmo é deixar o like e se inscrever aí. Eu sei que é muito mais tranquilo.
Mas de forma geral, a parte da carteira é importante, tá? Porque o que a maioria das pessoas faz? Elas simplesmente seguem algum método, alguma ideia, e elas não consideram nas possibilidades que os juros realmente pode ir para 15%, 16% em pouco tempo. O dólar pode ir para 6,50, 7 ou até mais em pouco tempo. Então a carteira, ela nunca vai estar totalmente alocada num setor que vai só ganhar, né? Você vai ter uma ponta que ganha e uma outra que pode perder um pouquinho. Mas no geral você vai estar indo melhor do que a média. Tá? Essa carteira é a carteira bem construída e de fato inteligente, né? E essas expectativas todas ali da taxa de juros futura acabam pressionando essas taxas que a gente vê nos títulos públicos. Aqui eu olho o Tesouro Direto porque é mais fácil, mas existem os leilões em geral, né, que daí são os títulos de verdade, vamos dizer assim, que o mercado olha mesmo. Mas assim, a gente tem hoje taxas altíssimas, né? Em dezembro batemos aí recorde de IPCA+, o pré-fixado aqui também ficou com valores astronômicos e ainda não temos uma sinalização de fim de alta de taxa de juros. No caso do próprio Galípolo falou, né? Teremos aqui provavelmente a Selic em 15%. Então, em cenários que a gente vê a taxa de juros ainda subindo, sem ter sinalizações que ela vai parar ou vai cair, é muito preocupante ou muito sensível você ficar muito exposto a ações, fundos imobiliários ou até mesmo aos IPCA+, de longuíssimo prazo, porque são títulos que tendem a se desvalorizar bastante. Então, se você tem uma reserva muito grande e quer começar a comprar aos poucos para fazer um preço médio de longuíssimo prazo, eu entendo, mas eu acho que não é prudente você alocar muito capital nesses setores agora, tá? O ideal mesmo é a gente ficar acompanhando para quando as taxas estiverem no limite de ficar paradas ou começarem a cair. Aí sim é uma hora interessante para você já estar carregado desses títulos, tá? E aí você vai se beneficiar aí da marcação a mercado e também não ficar exposto a, enfim, a essa perda de dinheiro momentânea, né? Que é a marcação a mercado negativa, no caso. E por que o mercado exige tanto prêmio, tanto juros futuros, né? No final das contas, o mercado não está só refletindo o desequilíbrio fiscal e desconfiança do governo, tá? Essa é a long story short, né? É tentar resumir em uma frase o que o mercado sente. Mas nunca é só isso, é muito mais complexo. Então isso tudo é verdade, de fato, tem isso. Pressiona lá os juros futuros, pressiona essas taxas aqui do tesouro, mas também tudo vem principalmente daqui, ó. Essa coisinha chamada inflação implícita, tá? Quando o mercado ele precifica isso dessa forma, é porque implicitamente ele está vendo uma inflação gigantesca chegando aí, ou considerando que ela vai vir e exigindo isso, deu, acabou, que na realidade é muito diferente do IPCA que a gente vê hoje. Lembra, o IPCA que a gente vê hoje, do site do Banco Central, olha aí, ó, alguma coisa próxima aqui de 4,9%, 5% ao ano, vai. Mas a inflação implícita é mais ou menos o que o mercado está prevendo. Não é bem isso, tá? Mas é o que ele está prevendo, estimando, ou então considerando do tipo, cara, se vier isso aí, eu aceito. Mas se vier menos que isso, bom para mim. Mas assim, se vier mais, cara, é possível. Então quando a gente olha o que o mercado precifica de inflação implícita, a gente já tem aqui, ó, para o curtíssimo prazo 8%, e aí para médio, né, de até 3 anos aqui, um pouco mais, a gente já tem aqui algo próximo a 7, um pouquinho menos lá no final da curva, né? Ou seja, o mercado está considerando que pode haver uma inflação de 7% ao ano, muito mais alto do que o nosso IPCA atual. Então pode haver uma inflação no futuro. É isso que o mercado ele está precificando. Não é que ele está prevendo, ele está precificando. Porque se ele precifica isso, ele está buscando formas de se proteger a isso. Ah, Anthony, mas pode ser que nunca venha uma inflação de IPCA mais 7, IPCA 7% ao ano. É verdade, mas o mercado se protegeu. E infelizmente, os pobres que não têm acesso à informação e não sabem investir, e alguns não investem em nada, eles não conseguiram se proteger a isso, ficaram expostos e estão pagando os itens mais caros no supermercado. Seja pelo dólar, ou seja pelos investimentos de poupança, ou qualquer outra coisa assim que eles fizeram e não protegeu o poder de compra deles. Essa é a diferença entre quem sabe investir de verdade, que são os grandes investidores e fundos, e o investidor convencional brasileiro, que na maioria das vezes não sabe o que está fazendo e age mais por fanatismo político do que por carteira de investimentos. Inclusive essa é a minha proposta com as carteiras recomendadas que eu faço para os clientes. Ou você quer renda ou você quer crescimento, e alguma delas ela vai te proporcionar um portfólio que seja inteligente, diversas classes de ativos e fazendo os rebalanceamentos ao longo do tempo. Se você tem mais interesse, tem um link na bio ou então um QR Code aqui na tela, me chama que eu vou te mostrar mais sobre isso. Bom, e com toda essa taxa de juros que o pessoal ainda está prevendo que vai subir,
que isso impacta no câmbio? Aí essa parte é muito sensível, né? Porque os bancos fizeram uma série aqui de previsões, não são previsões, vamos dizer assim, são expectativas, tá? É difícil querer ficar fazendo previsão, porque a previsão muda toda semana, né? E o pessoal depois pega o print de 2 anos atrás e fala, vocês preveram errado. Cara, mas a previsão mudou, é simples assim, é que nem previsão do tempo, muda a cada 5 minutos. Então a questão não é quem vai acertar a previsão, a questão é quem, de acordo com as previsões que tem, vai fazendo as melhores alocações. As pessoas fazem as perguntas erradas, né? Isso sempre acontece. E o que a gente vê é que existe um consenso aqui do câmbio de diversas instituições. Tem as mais otimistas aqui a R$5 o dólar. Essa aqui deve estar vendida em dólar até a tampa, né? Deve estar endividada aqui. E tem os pessimistas aqui, o Wells Fargo, 6,80, né? Olha só. Então, no final das contas, a mediana aqui é R$6, né? O consenso do mercado hoje já é R$6. Então, dificilmente a gente vai ver o dólar aí a R$4,50, R$3, né? Já pensou? E aí deixa para nós aqui uma mensagem muito clara de que mesmo que caia de R$6, R$5,50, 5, o ponto todo é que hoje existe um pessimismo em relação ao câmbio, né? Então, certamente quando o preço vai caindo, é uma oportunidade para os investidores aí irem dolarizando, fazendo bons aportes, de certa forma enviando dinheiro para fora, né, diretamente ou indiretamente, para tentar não ficar exposto a essa incerteza brasileira, né, esses riscos fiscais e de moeda, né. Pessoal, a questão do Brasil é sempre a mesma história. O problema não é o Lula nem o Bolsonaro. O problema é que o próximo que entrar não vai resolver as coisas. Então, o real, né, o real brasileiro, ele sempre vai ter um horizonte pior do que o dólar, por exemplo, no médio e longo prazo. Tá? Acho que essa mensagem é a mais importante aqui do vídeo de hoje. Porque, de fato, o dólar a 6,50 num horizonte de 6 meses, né, batendo a primeira vez, é mais provável que ele caia do que ele suba. Cara, é mais provável no curto prazo. Mas no longo, a gente sabe que não é, né? No longo prazo, o dinheiro que o Brasil imprime tem menos valor real do que o dinheiro que os Estados Unidos imprime, entende? É uma questão realmente de valorização para o mundo, aos olhos do mundo. Tá? Não adianta a gente acreditar que a gente é bom se mais ninguém acredita nisso. E aí, olhando assim de um ano para cá agora, aqui no Panorama Resulta Capital, na seção de Brasil, juros e renda fixa, a gente tem aquele cenário muito claro na nossa cabeça. O dólar, ele disparou, então subiu aí 25%, 26% em 12 meses, né? Pegando aí 12 meses mais ou menos. O nosso CDI próximo de 11, por ali. E aí os títulos pré-fixados e relacionados à inflação, eles se desvalorizaram. Eu acho que ao longo desse ano, com a taxa Selic assim de fato subindo e se realmente ficando ali um tempo, o dólar ele tende a cair bastante, tá? Principalmente com aquela expectativa de que o ciclo vai acabar, tá bom? Mas precisa ter uma sinalização um pouco mais direta ali, precisa ter um exagero um pouco maior do mercado. Até lá, esses caras aqui vão provavelmente ficar desvalorizando mais um pouquinho. E claro, né, quando esse ciclo acabar, esses caras aqui vão acabar virando bem e se valorizando consideravelmente, né? Já falei isso em outros vídeos, hoje eu fico mais interessado em renda fixa brasileira do que a bolsa brasileira, porque o mercado sinceramente ainda não exagerou tanto quanto eu espero. Faz um tempão já que eu falo isso nos vídeos, né, que eu tô esperando o exagero do mercado, exagero. Tivemos aí taxas IPCA mais altíssimas no ano passado, mas nada impede que elas se repitam ou venham até mais altas ainda. E no final das contas, a gente não vai prever. A gente vai ter que ter uma carteira, um portfólio muito bem estruturado para conseguir navegar aí nesse mar de incertezas. Se você ainda tenta buscar aí estratégias de grandes investidores bilionários famosos como Warren Buffett, Barcy, saiba que isso pode não fazer sentido nenhum para você, porque você simplesmente não é um gênio dos investimentos. Você é mais ou menos a média das pessoas. E se você discorda disso, eu te provo esse pensamento nesse vídeo aqui. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.